Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Regis de História e hoje nós vamos fazer uma aula aqui sobre as características do trabalho do ser humano. Como esse trabalho propiciou o desenvolvimento tecnológico da civilização, né, e influenciando nosso padrão de vida, tá bom? Tem um autor chamado Karl Marx que ele diz o seguinte: nós podemos diferenciar os homens dos animais em vários aspectos, como na religião, no raciocínio, entre outros. Mas a grande diferença que existe entre os homens, o ser humano e os animais é que os seres humanos produzem seus meios de existência, ou seja, produzem ferramentas, produzem instrumentos. Não há nenhum animal sequer que até hoje produziu uma ferramenta, por mais simples que ela seja, tá? Então é esse papel do trabalho do ser humano, de poder, por exemplo, produzir uma picareta, uma enxada, uma pá, que fez com que ele pudesse intervir na natureza, ou seja, agir no meio ambiente, para que transformasse esse meio ambiente de acordo com as suas necessidades. Isso se chama trabalho, tá? Cultura. Vamos ver então as qualidades principais do trabalho do ser humano? Eu vou passar só o vídeo e vou ficar narrando para vocês, tá bom? Vamos lá então? Então estamos aqui, pessoal, num programa chamado PowerPoint que trabalha com slides, tá? Então são os slides que eu preparei e o título é isso: Singularidades do trabalho humano. Singularidades são características próprias do trabalho do ser humano, tá bom? A primeira delas é uma palavra meio complicada, teleológico, certo? Quer dizer o quê? Que o trabalho humano ele é planejado, ele é idealizado, entendeu? Então nós temos aqui a planta, por exemplo, de uma casa, né? O desenho inicial. Aí depois você tem, por exemplo, uma maquete de um prédio, né? E depois você tem um prédio feito. Obviamente que são 3 projetos diferentes, tá, pessoal? Mas eu quero dizer o seguinte: antes de construir isso aqui, esse prédio, o ser humano tem na cabeça, faz o projeto, de repente faz uma maquete para depois fazer o prédio, tá bom? E seria mais o trabalho humano segue um projeto, um objetivo, uma finalidade que está presente na mente antes de ser executado, tá bom? Então, antes de fazer, a gente pensa como a gente vai fazer. A maioria dos animais não tem isso, eles fazem por fazer. Por isso que a maioria dos animais, quando faz alguma coisa, pensa o João de Barro numa casa, praticamente é tudo igual, né? O que eles produzem, né? Passamos para frente. Outra característica do trabalho humano, ele é cumulativo. Gente, o que é cumulativo? Não confunda cumulativo com acumulativo. Acumulativo é quando você acumula para mais, você vai acumulando, né? Acumulando bens. Cumulativo é quando você não só acumula para mais, mas também para melhor. Você desconfia que seja isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um dos primeiros computadores que foram produzidos pelo ser humano na década de 60. Ele ocupava, como vocês podem ver, uma sala inteira, entendeu? Pesava, não sei, uma porrada de toneladas, tá? Pra você ver o tamanho dele. Depois você tem começando a chamar os computadores de mesa, chamado também de desktop. Tinha o 386, 486, 586, tá vendo? Bem monitor, tamanho do monitor, não é aquela televisão de tubo antiga. E aqui você põe o disquete, né? Depois você tem uma evolução um pouquinho maior, tá vendo? O teclado já é mais diferente, o processador já é separado do monitor, né? Depois você já tem esses aqui, né? Que são já mais diferentes, mais assim, desenvolvidos, né? Depois a tela já muda um pouquinho, né? O design também, a tela já é de tipo de plasma, de LED, né? Acabou os tubos, tá vendo a evolução? E os notebooks, né, pessoal? Já assim, portátil, né? Você leva para vários lugares. E hoje, né, o celular que você tem na mão, que vocês estão na mão aí, já também é um computador. Percebam agora a evolução? Esse aqui é da década de 50 e 60, ou seja, numa faixa de tempo de 60, 70 anos, nós saímos disso aqui para isso aqui.
Percebe o que é cumulativo? Vai evoluindo, tá bom? Então é uma característica importante. Os produtos do trabalho humano evoluem qualitativamente, ou seja, eles evoluem em qualidade, tá? Então, assim, não fica parado no tempo. O ser humano sempre quer uma coisa melhor, né? Então vai evoluindo. Terceira característica, vamos lá? Opa! Transformador e autotransformador. A gente transforma a natureza, tá vendo? Isso aqui é uma usina, né? Então, assim, nenhum animal tem capacidade de transformar a natureza como a gente transforma. Ao contrário, os animais se adaptam. Já viu aqueles, quando passa na televisão, aqueles pássaros que estão migrando para um lugar, ou os próprios pinguins que saem de um lugar para o outro. Então, eles procuram uma forma de viver, eles não conseguem. Nós não. Nós transformamos a natureza, tá? Olha aí, que beleza. Que é a ponte, acho que é a ponte Rio-Niterói. Tá vendo? Então a gente transforma a natureza para que a gente possa sobreviver nela. E esse é o mais interessante, tá, pessoal? Esse aqui é o túnel do Canal da Mancha, que você tem a França e do outro lado do oceano você tem a Inglaterra, uma distância mais ou menos, acho que é uns 50 quilômetros. E essa parte vermelha aqui é um túnel. O túnel passa por debaixo do mar, sabia? Você tem o mar aqui e esse cavucar aqui estão passando debaixo do mar. Debaixo do mar lá tem o chão do mar e eles passam por baixo. Imagina uma coisa dessa, você andar por baixo do mar de carro, entendeu? Então, assim, isso é uma transformação. E esse trabalho também autotransforma. Isso aqui é um quadro, né? Então, à medida que a gente transforma o meio ambiente, esse próprio meio ambiente transforma a gente. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. À medida que a gente faz uma escola e transforma um ambiente ali, não tinha uma escola, você constrói uma escola, essa própria escola transforma a gente. Por quê? Porque a gente vai estudar, vai ter acesso à educação e vamos ser transformados pela educação. Então a arte, por exemplo, transforma a gente, né? Aqui, ó, a música transforma a gente. Alguém transformou um monte de metal e madeira em bateria, tá? Aí o tocador aqui, o baterista vai tocar a bateria e ele vai ser transformado. Por quê? Porque quando ele for tocar a bateria, ele vai adquirir várias qualidades. Por exemplo, coordenação motora, ritmo. Porque tocar a bateria, gente, é batendo aqui em cima com as mãos e embaixo com o pé. Então o próprio instrumento vai transformar também o ser humano, entendeu? Por isso que é transformador e autotransformador. Autotransformador tem a ver com transformar a pessoa, entendeu? Ou a própria comida, por exemplo. Aqui o ser humano transformou um pedaço de carne que era comido de forma cru, né, numa carne cozida. E essa carne cozida vai transformar o nosso paladar, né? Quanto mais a gente comer, mais vai desenvolver o paladar. Ou uma orquestra também. Vários instrumentos que foram transformados que vão transformar também a nossa audição, tá bom? Passando. Ao mesmo tempo que transforma a natureza, o ser humano é por ela transformado. Isso que eu estou dizendo, tá? Passando um pouco para frente, constrói mediações, ferramentas, instrumentos e máquinas. Isso aqui, gente, é uma tecnologia. Simples, mas é. O que é uma mediação? Ela está mediando a minha relação com o peixe. Entre eu e o peixe aqui, tem o quê? Tem a vara de anzol. Um animal, por exemplo, uma garça que pesca, assim, vamos dizer, come peixe, ela dá uma águia, ela dá um mergulho, vai lá e pega o peixe, né, com o bico, né? Nós não vamos pular na água para pegar o peixe com a mão ou com a boca. A gente cria uma mediação, uma ferramenta, um instrumento, né? Esse aqui também é outro instrumento de trabalho, assim como uma enxada. Né? A gente não vai cavucar o chão com a mão, a gente vai usar a enxada. Assim como o óculos também, nós não conseguimos ver direito, então nós vamos construir alguma coisa para a gente enxergar direito, é o que? O óculos. E assim como uma colheitadeira, né? Que a gente quer arar essa terra, só que com a colheitadeira, né? Com essa máquina, quer dizer, fica mais fácil, né? 5. Cambiável. O produto do trabalho humano pode ser trocado entre si, né?
Antes de ter a moeda, tá? Você tinha troca direta. Então aqui você tem um cara trocando um machadinho por uma pele, e aqui você tem um cara trocando um coelho por um peixe. Alguém já viu uma galinha trocando ovos com, com milho, com outra galinha ou com pato? Não viram, né? Os animais não têm esse tipo de troca, né? Então, nosso produto trabalho humano pode ser trocado entre si, tá? E foi para isso que inventaram a moeda, tá? A moeda foi para facilitar as trocas, certinho? E por último, o trabalho humano é interdependente. Presta atenção, gente, que a gente tem um pianista, tá bom? Vamos supor que esse aqui seja um excelente pianista. Vocês acham que ele poderia ser um excelente pianista com piano ruim? Não, né? E vocês acham que ele seria um excelente pianista se as pessoas não tivessem uma audição desenvolvida? Não soubessem apreciar? Não, né? Então, para ele tocar muito bem o piano, ele precisa o quê? De um piano bom. Então, ele vai precisar o quê? De um cara que faz um piano bom. Então, o trabalho dele depende desse trabalho do cara que faz piano, chamado às vezes de luthier. E ele só vai ser reconhecido como um bom pianista se tiverem pessoas que entendem de piano e entendem de som, para dizer, esse cara é um bom pianista, ele é melhor do que o outro, que o fulano ciclano. Entenderam? Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente depende de outras pessoas, entendeu? E igual, por exemplo, um cozinheiro, para ele fazer um prato bom, ele depende que a matéria-prima do prato seja boa, né? Por exemplo, vai fazer um bolo, né? Precisa de uma farinha boa, uma margarina boa, senão o bolo de repente não sai bom. E precisa de uma pessoa também que conhece bolo para dizer, nossa, esse bolo está gostoso, entendeu? Então tudo um trabalho depende do outro. Os seres humanos dependem um do outro para realizar o seu trabalho. Então era isso, pessoal. Só queria que vocês, né, assistissem essa apresentação e pensassem sobre isso, tá bom?